pessoal todo, né? É isso, Toninho. Ok. Bom, vamos entrar num dos temas centrais do dia de hoje, desse final de semana, né, que mostra muito bem a situação de crise que a gente tem instalada no país, né, e uma realidade que não tem nada a ver com o discurso de muita gente, com muito político, tanto da esquerda, né, como da direita. Bom, numa chamada operação de vingança, né, que foi assim que realmente é, agiu a Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Se realizou aí mais um massacre, né? Que, segundo a ouvidoria do próprio Estado, a ouvidoria das polícias, teriam levado aí à morte pelo menos 10 pessoas em 3 dias. A operação foi chamada oficialmente de Operação Escudo, né? E ela foi deflagrada a pretexto da morte do soldado da rota do litoral paulista, né? Um policial foi morto na sexta-feira e, a partir daí, a Operação Escudo, né, bom, se anunciou e simplesmente foram mandados para a cidade do Guarujá, no litoral paulista, 600 policiais. É uma operação de guerra, né, guerra total contra a população da cidade, né? Obviamente não se tratava de uma operação para punir, prender supostos responsáveis. Bom, e o resultado não deixa a menor sombra de dúvida, né, que o objetivo era promover uma chacina, né, uma operação, uma típica operação de vingança de grupo de extermínio, né, que a gente vem falando aqui, vem destacando, que é como se comporta, né, a polícia militar, não só em São Paulo, como em todo o país, né? É, a gente vem destacou nas últimas semanas aqui os dados que mostraram que no ano passado, mais uma vez, né, a polícia matou mais de 6 mil pessoas em todo o país, né, pelo quinto ano consecutivo, já somaram aí, se somou aí em 5 anos, né? É o quarto ano consecutivo com mais de 6 mil mortos. Em 5 anos, somando aí 30 mil mortos, mais de 30 mil mortos em todo o país, né? E a PM agiu. O governador de São Paulo, o Tarcísio Freitas, ele procurou dizer que não houve excesso. Aí é um debate totalmente esdrúxulo, né? O governador de São Paulo diz que não teve excesso, e aí a gente vê, por exemplo, setores da esquerda do governo, por exemplo, o ministro da Defesa, o ministro dos Direitos Humanos, dizer que houve excesso. Eu diria que não houve excesso. Eu diria que o que houve é a política, é o modus operandi da Polícia Militar. É assim que faz a PM. Né? Não é um excesso, é a prática cotidiana. Quem diz que tem excesso, num certo sentido, está ignorando a realidade, tentando tapar o sol com a peneira, né? De que a PM mata 17 pessoas em todo o país, 17 pessoas por dia. 17 pessoas por dia. Né? E nesse episódio, o que aconteceu aqui é que isso foi feito de uma maneira concentrada e de maneira pública. 17 por dia são os números oficiais, são aquelas mortes que a polícia reconhece, né? Não é o total de mortes, é o número divulgado. Bom, e tanto é o modus operandi, vocês vão ver nessa imagem aí, as divulgações feitas por setores da própria polícia, meio que celebrando, né? Dizendo, setores ligados aí à direita, à própria polícia, comemorando, vocês vão ver postagens aí, ó, tá aí, né? É, tiros no campo da Coruja, viaturas e ambulância dentro do campo. O pessoal descrevendo o que está acontecendo, né? A rede, o pessoal dizendo aonde está, e o pessoal com as imagens da rota, não faça um movimento brusco, boinas pretas na área. Propaganda de fascista, né? Tem o pessoal que fala o seguinte, eu vi um debate no sábado, durante a análise, o Companheiro Rui, inclusive, comentava, né? Gente que comentava nas redes sociais dizendo o seguinte, que o medo de você ver a população armada é que aconteçam coisas... Bom, olha só
Olha essas postagens aí que mostram o caráter tipicamente fascista e o que acontece com a população pobre, né? Olha a postagem à direita que fala de um placar das mortes, né? Placar até o momento 12-1, né? Inclusive, é interessante essa postagem porque o governador, a versão oficial que o governo está tentando emplacar é que foram 8 mortos. Bom, e até a campanha, né, dos criminosos, dos verdadeiros fascistas, do bando de facínoras da polícia, é que foram 12 mortos. Bom, o Ministério Público vem falar, Ministério Público não, a ouvidoria da polícia vem falando de 10 mortes, né? E o governador tentou dizer, para tentar emplacar a versão fraudulenta, fajuta, de que não houve morte, assim, ele disse o seguinte, que foram feitos 10 prisões e que quem se rendeu foi entregue para a justiça. Bom, mas mataram 10, 12. Né? Os números falam de 10, 12 mortos. O próprio placar da polícia fala de 12. Quer dizer, para cada um preso tem pelo menos um morto. Né? Quer dizer, e mostra claramente, né, que a polícia instituiu a pena de morte, bom, já há muito tempo, e não é só nesse episódio, que a polícia tomou para si o poder de julgar as pessoas sem direito à defesa. Nós estamos diante de um Estado criminoso, típico de um Estado fascista, ditatorial, né? E sair por aí executar, e a gente sabe, bom, as denúncias são muitas também de casos de tortura da população, invasão de domicílios, sem qualquer ordem judicial, né? Uma política totalmente típica da ditadura militar. Bom, e aí, diante disso, né, a declaração do governo, né, do ministro Flávio Dino, por exemplo, né, sobre o ocorrido, é um comentário assim de que diz que nos parece, olha só, a ação da PM em São Paulo não parece ser proporcional. É a declaração do Dino. Não parece ser proporcional. A polícia fascista está comemorando que foi 12-1. Né? Centenas de famílias foram torturadas, maltratadas. Imagina o clima de terror que se instaurou aí para centenas até milhares de famílias, crianças, mulheres, né, pessoas que tiveram as suas. E o ministro da Justiça, o máximo que ele consegue falar. Né? Bom, mas tem pior do que isso, porque há poucos dias atrás, o ministro, na apresentação do seu programa de segurança, disse que tem que caber ao Estado o monopólio das armas. Ele defendeu essa política aí. Ele defendeu que a PM, né, siga armada até os dentes e a população fique indefesa para se sujeitar a esse tipo de coisa. Né? O próprio companheiro Lula, embarcando nessa onda reacionária, né, lamentou que o povo não confie na polícia. É por isso que o povo não confia na polícia, Lula. Né? E você deve sabe muito bem disso daí. O povo não confia na polícia porque a polícia não merece a menor confiança, nem um pingo de confiança. O povo não confia na polícia porque a polícia é um verdadeiro esquadrão de extermínio. Né? Age totalmente ao arrepio da lei, por fora da Constituição, estabelece a pena de morte. O governador conseguiu dizer o seguinte, que dos supostos 8, 4 teriam passagem pela polícia, como se isso fosse um critério para fuzilar alguém, sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada. Né? E, logicamente, que a afirmação dele ele deixou de lado que os outros 4 nem passagem pela polícia tinham. Nem passagem pela polícia tinham, mas provavelmente porque eram pobres, negros, né, foram fuzilados pelo sentimento de vingança dessa organização criminosa que precisa ser dissolvida, né, precisa ser colocado abaixo, porque o povo trabalhador brasileiro estaria muito melhor sem a polícia, sem essa polícia, do que essa polícia criminosa, racista, fascista, que só quem comemora a sua existência é gente da estirpe do Tarcísio bolsonarista. Né? E só os covardes, como ministro da Justiça. Né? E eu queria destacar aqui também o caso do ministro dos Direitos Humanos. Né?
também sobre o episódio, né? Simplesmente lamentou e se tirou em primeiro lugar, né? Saiu a lamentar o crime contra o soldado. Isso ele chamou de crime bárbaro, a morte do soldado. Mas e os outros? E os 12 mortos? E os 12 mortos, o que foi? Né? Ele disse que o assassinato do soldado Reis foi um crime bárbaro. Mas e os 12 trabalhadores, as 12 pessoas que foram fuziladas pela PM? Né? E sobre esse episódio, o ministro da Justiça e o ministro dos Direitos Humanos falam em apurar os fatos. Agora, a morte do policial é tida aqui como uma coisa que é dado como líquido e certo, que o policial estava agindo, né, de maneira séria, no cumprimento da lei. Isso não vai ser apurado também? A gente deveria confiar que a polícia, quando o policial foi morto, ele estava lá defendendo, né, a segurança da população. Só sendo otário para acreditar nisso daí. Que uma polícia que mata, que fuzila, né, que instituiu a pena de morte, que mata mais de 6 mil pessoas por ano, né? Por que nós vamos lamentar? Lamentar a morte o terror que foi feito contra a população do Guarujá, né? Os mais de 6 mil mortos pela polícia. E por isso é que a gente, por essas e por outras, que nós não concordamos em nada com a política daqueles que pregam que tem que confiar e apoiar a polícia. Bom, mas tem mais, né, Simone? A política do governo é manter essa situação daqui para frente, não é isso? Exatamente. E tem gente aqui no chat falando que já tem publicação em jornal que são 19 mortos pela polícia. E só uma continha rápida aqui, 17 por vezes 365 dias por ano, 364, sei lá, dá mais de 6.200 mortos oficial, né? Por ano pela polícia. E vou falar uma coisa, hein? É gente hipócrita e tudo quanto é lado. Essa gente defendendo polícia. E tem um companheiro aqui, ó, perguntando, né? O que o senhor acha em relação à desmilitarização? Companheiro, não dá para desmilitarizar. Essa gente ela foi construída assim. É um negócio que tem que acabar. E vocês podem notar que quando colocaram arma na mão das polícia municipal, eles viraram fascista igual ou pior a PM, né? E agora o Tarcísio, esse fascista dos infernos, ele está colocando a tal da Operação Escudo, que nessa matéria aqui já pulou para 12 pessoas mortas no Guarujá. Né? Então, o fascistão fala: ontem nós realizamos a prisão do indivíduo responsável pelo disparo, que foi conduzido pela própria rota até a delegacia de polícia. A operação continuará na Baixada Santista e esse é apenas o primeiro passo. Vamos reforçar o efetivo policial na região, com unidades da Polícia Militar, para atender às demandas locais. Eu queria dizer para o Tarcísio que o povo lá do Guarujá não está demandando 600 policiais lá, ficando 30 dias enfiado lá, matando gente lá no Guarujá. Né? Ninguém quer a polícia lá matando os trabalhadores. Né? Olha só, ele ainda fala mais: não permitiremos que a agressão contra os policiais fique impune. Não é admissível que o criminoso agrida o policial e saia impunemente. Investigaremos, prenderemos, levaremos à justiça e ao banco dos réus todos os envolvidos. Vou falar uma coisa, viu? É muita cara de pau dessa gente, muita hipocrisia. Os dois ministros que apareceram aí timidamente, né? Ministro dos Direitos Humanos. O cara tinha que tomar uma atitude e não ficar, coitadinho do policial. A gente sabe que a polícia, são matadores de aluguel, entendeu? É isso que eles são. E é isso. O companheiro quer saber como que faz para nessa situação. É o seguinte, companheiro, procure aí nas redes sociais do PCO, nas nossas
nos programas do Rui Costa Pimenta, que você vai entender. A gente fico nervosa, estou puta da vida com isso. Vocês vão ver que a gente é contra as polícias, a gente entende que tem que acabar com a polícia militar, com todas as polícias, porque elas não estão para servir a população, servem para a burguesia, é isso que a polícia faz, né? E o jeito de resolver isso é ter polícias populares, né? Se você não conhece como funciona em Cuba, é um bom exemplo para você entender. Mas é isso que o PCO defende. Polícias populares, é a polícia, o policiamento ou a segurança feita pelo próprio trabalhador, né? E não por gente que está aí única e exclusivamente para defender a burguesia e é contra e é assassino de trabalhador, né? É isso, Antônio Carlos. Simone, conferindo mesmo os dados, né, já tem, agora, depois das 8 horas, tem a própria polícia já confirmou o número de 10 mortos, mas a ouvidoria do Estado fala em 19 mortos, né? Segundo as denúncias que recebeu dos moradores, as mortes acontecidas desde a última sexta-feira já podem ter chegado a 19. E agora que essa gentalha vai ficar enfiada lá dentro da favela, eles vão matar muito mais. Um companheiro aqui falou que o objetivo deles é matar 60. Essa gente mata 60, mata 120, é isso. E ainda com esse maldito aí atestando essa desgraça toda. É isso mesmo. E o lugar do ministro dos Direitos Humanos, tinha que estar lá no Guarujá, né, levar para lá toda uma delegação do Ministério e ouvir as denúncias da população, né? Isso aí é que nem a ministra dos povos indígenas, o povo sendo massacrado, ela fica lá desfilando em Brasília fazendo declaração. Quando se tratou de defender o cargo do ministro, o pessoal fez o maior alarde, tirou nota, né? Tratou de agora, quando se trata de defender a população, para que serve ter um ministro negro, né, que fala que é ministro dos Direitos Humanos e vai ficar a quilômetros de distância e não vai para lá ouvir o povo e dar voz às denúncias, garantir que o povo não seja ainda mais massacrado pela polícia. O governo, a esquerda, tem que cobrar, né? Tem que cobrar do governo Lula, tem que cobrar dos ministérios que ajam, que parem de fazer discurso a favor da polícia e ouçam o povo, né? E nós chamamos aqui a esquerda, né? Porque a gente sabe o seguinte: se tivessem matado aí um ativista do movimento negro, do movimento LGBT, da esquerda, do PSOL, estaria o maior fuzuê. Mataram 19 pessoas, são trabalhadores, a gente pobre, e ninguém quer falar nada. Ninguém quer falar nada. Vamos ficar nessa conversinha fiada de que houve excesso, né? De que talvez tenha acontecido o excesso. É preciso chamar a mobilização, é preciso denunciar essa situação, né? E a gente coloca aqui o nosso canal à disposição da comunidade do Guarujá, dos trabalhadores, de todos os movimentos que queiram denunciar essa chacina do governo Tarcísio, né? Era a hora da esquerda, inclusive, fazer um movimento fora Tarcísio, fora governo genocida, né? Dissolução da polícia, né? Como a companheira Simone destacou. É uma política criminosa que precisa ser denunciada, assim como a